Vamos ler aqui Isaías 43, versículo 21. Isaías 43, 21 diz assim: Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deixa eu repetir. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nesta manhã tão graciosa, nós te louvamos porque tudo isso são os teus mimos para conosco. Senhor é um Pai tão gracioso, Pai, que tem se revelado de uma forma extraordinária. O Senhor tem falado, Pai, àqueles ouvidos que desejam ouvir a Tua voz. Pai, os nossos ouvidos estão numa grande expectativa para que nesta manhã seja uma manhã triunfante para os nossos corações, porque o Teu falar, ó Pai, é um falar magnífico, o Teu falar é contundente, que o Teu Espírito impregna nas tábuas dos nossos corações esta verdade que vai ser anunciada, que nós jamais venhamos a nos esquecer dela, porque é a Tua palavra. Pai, nós queremos enxergá-lo, toda a alegria que há em Teu coração. Queremos, ó Pai, contemplá-lo, não apenas na letra, mas tocar toda a realidade, acima da letra. Sabemos, ó Pai, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, porque a Tua palavra é Seu próprio Filho que se fez carne, realizou uma obra completa no Calvário e que hoje Ele veio habitar em nós pelo Teu Espírito. Então, Pai, cremos que nós somos também e temos esta Bíblia, a palavra viva que é o próprio Cristo, encarnada em nossas peles. Que a nossa vida seja um fluir, ó Pai, da palavra, que a nossa vida seja verdadeiramente a expressão do louvor que Tu colocaste em nossos corações. Possamos viver e contemplar essa alegria, que essa alegria cada dia mais seja uma realidade espiritual em nós. Nós sabemos, ó Pai, que a alegria do Senhor, a alegria celestial, é uma alegria que cativa, é uma alegria que incendeia todos aos nossos derredores. Que Cristo, o Senhor da alegria, Ele nos tem, somos dele, a alegria nos possuiu, por isso, Pai, os nossos lábios expressam o Teu louvor de uma forma graciosa. Pai, obrigado por aqueles que tiveram seus corações trocados, que tínhamos então um coração de pedra, duro, obstinado, mas agora, Pai, temos um coração sensível à Tua voz, coração que é cheio de louvor e de alegria. Queremos, ó Pai, que Teu Espírito nesta manhã nos dê a habilidade e a capacidade para compreendermos algo mais da nossa linguagem que é expressar Cristo na sua forma completa de louvor, de alegria e de graça. Toma nas Tuas mãos esse tempo, Pai. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a linguagem dos filhos de Deus não pode ser outra, a não ser de celebrantes. Todo filho de Deus que em realidade espiritual passou pelo crivo da cruz, que ressuscitou juntamente com Cristo, esses são o povo escolhido pelo Senhor, que Ele formou para Ele mesmo, para celebrar o meu louvor. Irmãos, a igreja do Senhor deve ser uma igreja celebrante, uma igreja que deve se encantar, ficar extasiada diante da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Todos nós aqui fomos chamados para uma vocação, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Essa é a nossa vocação. Independentemente de qualquer ministério que nós venhamos a exercer, a vocação de todos nós, única, é uma vocação celestial. Então, esse versículo do profeta Isaías está mostrando, e essa palavra é endereçada ao povo que ele formou para ele mesmo,
para celebrar o seu louvor. Queridos, temos dito algumas vezes aqui que um cristão que não é alegre, ele é um ofensor, ele está ofendendo o seu próprio Senhor. É um contrassenso, porque o Senhor da alegria habita em nós, então devemos expressá-lo. Agora, o que é alegria? Claro que alegria é uma pessoa, é Cristo, e a fonte da verdadeira alegria é o próprio Senhor. Nós não podemos ter dúvidas disso. Agora, a alegria, ela é também um reflexo da vida de Deus em nós. Então, quando, irmãos, o mundo nos contempla, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, se o mundo encontrar em nós murmuração, reclamação, isso reflete o quê? Qual que é a concepção? Eu, particularmente falando, quando eu vejo um cristão murmurando e reclamando, eu, claro, não vou fazer um julgamento, mas o meu pensamento é que aquela pessoa tem uma alma azeda, um azedume que não expressa o Senhor da alegria no seu interior. Está me compreendendo? No mundo antigo, aqueles servos dos reis, e muitas vezes, olha só como era interessante, aqueles que serviam aqueles grandes reis ímpios, a maioria deles eram cristãos. Percebe? José do Egito, Neemias, que servia o rei, e o que é interessante é que eles tinham que se apresentar diante do rei sempre com alegria. Muitos, eles demonstravam uma felicidade, uma alegria, era uma alegria fingida por medo da sua cabeça rolar. Mas os filhos de Deus, eles eram chamados pelos reis, porque os reis tinham grande prazer quando tinha um judeu servindo ele, que era o povo de Israel, tirado do povo de Israel para servir o rei. Porque era uma alegria não fingida, e uma alegria que não é fingida, vocês podem ter certeza de uma coisa, irmãos, ela contagia o meio ambiente. É um cristão, no meio ali de um povo que trabalha numa empresa, qualquer lugar, Cristo é a nossa vida, a luz de Cristo, ela é refletida em nós de uma maneira tão cativante. Mesclada com o amor do Pai, tudo aquilo que Ele conquistou por nós, na cruz do Calvário, veio para dentro de nós. Quando o Espírito Santo veio para dentro de nós, Ele trouxe tudo que é divino. A Bíblia diz em Colossenses que na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso que nós temos em nosso interior. Toda a plenitude da divindade. O que falta para nós então? Absolutamente nada. Agora, quando há em nós algum vazamento desta preciosa revelação de Cristo em nós, nós vamos ter uma tendência de murmurar. Isso desagrada tanto o coração do nosso Pai Celestial, que Ele fez tudo por nós. O nosso chamado é para vivermos uma vida de celebrantes. Uma pessoa alegre, ela não contagia o seu meio em que ela vive. É uma pessoa feliz, que expressa. A gente vê muitos testemunhos de pessoas dizendo o seguinte: eu tive uma empregada doméstica, um tempo atrás eu ouvi isso de uma senhora. Aquela empregada doméstica, eu senti muito porque ela me deixou, teve que morar em outra cidade. Aquela era uma cristã. Ela fazia os trabalhos domésticos aqui em casa, mas com alegria. Quando eu me levantava da cama, ela via me cumprimentar com uma alegria, com um bom dia, que aquele bom dia me tocava o meu coração. Então eu tinha muito prazer, eu chamava ela para tomar café junto comigo. Vamos sentar aqui. Então ela pedia para que aquela sua empregada orasse. Olha que lindo, irmãos, porque a alegria do Filho de Deus, quando nós vivemos uma vida de louvor,
não é cantar apenas louvores, nós temos que viver uma vida de louvor. Quando vivemos uma vida de louvor, irmãos, isso vai contagiar aqueles que nos cercam. Viver uma vida de louvor é o segredo para toda vitória. Não tenha dúvida disso. Se você tiver a capacidade pelo Espírito do Senhor, em meio às dificuldades, celebrar. Claro que quando vem uma dor, ou você é acometido de uma notícia trágica, alguém da tua família, você não vai se alegrar, isso vai se entristecer. Mas a palavra fala que Deus vai transformar aquela tristeza em alegria. Estão me compreendendo? O segredo da vitória de um filho de Deus está em celebrar. Vou citar 2 exemplos aqui para vocês lerem depois. Atos capítulo 16, um texto muito conhecido a partir do versículo 25, não precisa abrir. Vocês se lembram que quando Paulo foi testemunhar de Cristo, ele apanhou Paulo e Silas, e eles apanharam, bateram muito neles, a ponta das suas costas ficarem totalmente rasgadas por aquelas varadas. Aí eles foram para a prisão, com os pés no tronco, amarrados, e as mãos também. Queridos, isso foi umas 2 horas da tarde, que eles foram para o cárcere. E quando foi mais ou menos meia-noite, vocês se lembram, a palavra fala que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. O que foi que aconteceu, irmãos? O que foi que aconteceu naquele tempo? Aconteceu que o pai, quando viu aquilo, seus filhos sendo ali atribulados, com dores, eles tinham todo o direito de reclamar e de murmurar, mas não fizeram isso. Eles optaram por celebrar, por louvar o Senhor. Então o que foi que aconteceu? Todas as cadeias caíram por terra. Porque, irmãos, Deus não resiste quando um filho dele, em meio às tribulações, reconhece que por detrás dessas tribulações está a mão do Pai. Então eles conseguem celebrar. Imagina as dores que o apóstolo Paulo e Silas estavam sofrendo ali naquele cárcere, mas eles optaram por orar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor. Um outro aspecto foi também quando, vocês se lembram lá em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá, quando aqueles 3 grandes grupos vieram contra eles para atacá-los, para destruir o reino de Judá e o reino de Josafá. Então, o que estava acontecendo ali, irmãos? Ali estava acontecendo que eles ficaram tremendamente com medo, porque Josafá depois orou ao Senhor, orando nas promessas que o Senhor havia dito para ele. É importante isso, irmãos. Quando de fato nós estamos numa situação tão difícil, não tem saída, a primeira coisa deve ser ir para a palavra e lembrar o Senhor, não que ele se esqueceu daquilo, mas o Senhor, irmãos, ele se agrada tanto quando nós o lembramos das suas promessas. E Josafá ora ao Senhor sobre as suas promessas, mas primeiro ele diz que ele não tinha força diante daquela grande multidão que via contra ele, mas os olhos deles estavam postos no Senhor, eles reconheceram que não poderia fazer absolutamente nada. Então o Senhor começou a agir na vida deles. E qual foi o segredo da vitória? Se vocês lerem, segundo Crônicas 20, a partir do versículo 20 até o 25, vão perceber que o que Josafá fez? Ele pegou e colocou o grupo de louvor na frente daqueles armados. O grupo de louvor na frente dos armados. Olha que coisa estranha, parece uma coisa louca, mas Deus é louco. Parece uma loucura, para o mundo isso é loucura. Imagina, vamos para a guerra, vamos colocar o grupo de louvor na frente dos armados. Os armados atrás, o louvor na frente. E a palavra fala que quando eles começaram a louvar, a cantar e a dar louvores a Deus,
Aqueles 3 grupos que vinham lutar contra eles para os destruir, Deus pôs emboscadas. Quando eles chegaram lá, que olharam para aquele vale, só havia corpos mortos. Não tinha mais ninguém vivo. Eles se destruíram uns aos outros. Se destruíram. Então, queridos, o louvor, a celebração é aquilo que nos traz vitória. Nós vivemos uma vida de louvor, irmãos, neste mundo tão caótico, né? Então, queridos, pelo menos louvor deve ser a nossa linguagem. Louvor ao Senhor. Viver uma vida de louvor e adoração a Ele. Isso é maravilhoso. Eu sei, irmãos, que muitos vivem suspirando e lamentando aí pelos cantos, né? Porque eles foram derrotados pelos seus pensamentos de autocomiseração. Então eles não conseguem celebrar. Os olhos deles estão voltados para si mesmo e eles não vivem preocupados com os planos do Senhor, com o seu propósito eterno, mas estão preocupados com os seus planos terreais. Terreais. Aqueles que a palavra fala lá em Filipenses 3, versículo 17, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos reunir como igreja, vamos para a igreja, vamos lá, vamos buscar nossa vitória, vamos buscar a nossa bênção. Queridos, isso não tem nada a ver com o Senhor, irmãos. Se você creu no Senhor, em Cristo Jesus, você é uma pessoa abençoada. E quando Ele abençoa, a bênção dele permanece para sempre. Isso é tão maravilhoso. Hoje à noite nós vamos analisar um pouquinho sobre as maldições hereditárias. Tem muita gente confusa, que quando às vezes o Senhor começa um tratamento, aí vem lá o homem de Deus, né? Diz que aquilo lá é maldição hereditária. Vai dizer que aquilo lá, essa maldição tem que ser quebrada. Querido, nós vamos ver hoje à noite que todas as maldições foram quebradas em Cristo Jesus. E como identificar o tratamento de Deus na nossa vida, para vivermos uma vida muito sobre este natural, viver uma vida sobrenatural, uma vida de ascensão, uma vida de crescimento espiritual, para a gente identificar no meio do sofrimento o tratamento, a mão de Deus nos moldando, tratando com cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então, queridos, Ele formou um povo para si. Foi com uma finalidade, para que nós sejamos celebrantes. Irmãos, quando Deus pede algo de nós, primeiro Ele vai nos capacitar. Ele nunca vai pedir algo para mim, para você, se primeiro antes Ele não nos dar, não nos fornecer, não nos habilitar. Mas agora eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante, que você medite aí no seu coração e depois você ore a respeito disso também. Queridos, nós sabemos que o Senhor Jesus, quando foi para a glória, Ele disse assim, lá em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Irmão, você sabe o que significa o Espírito Santo de Deus habitando dentro do seu interior, do nosso interior? Ele tem todo o poder. Então nada é impossível para Ele, mas o problema é que nós muitas vezes limitamos a Deus dentro da nossa falência, da nossa incapacidade. Eu não consigo fazer. Claro, foi assim com Moisés também. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, o que Moisés disse? Eu não sei falar, eu sou incapaz, eu sou morto, eu tenho 80 anos. Moisés, não é você, é eu serei contigo. É diferente. Então, irmãos, nós temos dentro de nós a pessoa bendita do Cristo, do Senhor Jesus. E quanto poder que Ele tem? Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, então nós não podemos dizer que nós não temos capacidade para realizarmos algo, para vencermos algo. Está me compreendendo?
Se chegar um ponto de você não puder vencer aquilo, e Ele sabe da nossa fragilidade também, sabe o que Ele vai fazer? Ele simplesmente nos recolhe. Isaías 57:1, que o justo é levado antes que venha o mal. A palavra levado ali é arrebatado, é harpazo, é tirado instantaneamente, antes que venha o mal. Estão me compreendendo? Então, irmãos, para nós aqui na face da terra, tudo é possível ao que crê. Crer é estar unido ao Todo-Poderoso, é o sentido da palavra. 1 Coríntios 6:7, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós estamos unidos a quem? Não a coisas, mas a Cristo. Então, irmãos, nada é difícil para Ele operar em nós e através de nós. Então, o que falta para que nós sejamos, então, homens e mulheres celebrantes? Ele nos formou com uma finalidade, para que nós celebremos o seu louvor. Então, queridos, deixa eu ajudar vocês com um versículo aqui. Abra lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Conhecido o nosso texto. E aqui eu preciso de fazer uma pergunta para os irmãos. O que você pode oferecer a Deus? Então você vai verificar que Ele já providenciou aquilo que você pode oferecer a Ele. Ele ofereceu tudo por nós. Agora, o que nós podemos oferecer a Deus? O meu dinheiro? Eu não preciso do teu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. O que nós podemos oferecer a Deus? Os meus talentos? Ele que nos deu os talentos. E muitas vezes esses talentos são talentos mesmo, Tá devagarinho mesmo. Então Ele nos deu tudo, a capacidade para raciocinar, para pensar. Você tem celebrado a Deus pela tua inteligência, pela tua sabedoria, pela tua intelectualidade? Tudo Ele nos deu. Então o que nós podemos oferecer a Ele, irmãos? O que nós podemos oferecer a Deus? Duas coisas. Primeiro, os nossos pecados. Que vergonha para nós, O que nós temos de bom, irmãos? A não ser os nossos pecados. Mas agora em Cristo Jesus podemos oferecer algo para Ele. Aqui Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, por meio dele, ofereçamos a Deus sempre. Essa palavrinha aqui ela é muito interessante, irmãos. Oferecemos a Deus sempre. Sabe o que significa sempre? Em toda e qualquer circunstância. Então, e naqueles momentos em que eu estou passando por uma dificuldade muito grande que me causa dor? Sempre. Oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, qual é a nossa dificuldade em oferecermos a Ele? Sacrifício de louvor. Mas Ele sabe que nós não temos capacidade nenhuma, por isso que o versículo começa, por meio de Jesus. Entende que Ele fez tudo por nós, irmãos? Que Cristo nós temos, que preciosidade nós temos. Então, muito cuidado quando você estiver cantando ao Senhor, tomando um banho, lavando uma louça, no seu trabalho, aqui, como a igreja do Senhor. Então consulte seu coração primeiro. Queridos, nós devemos celebrar o Senhor com alegria. Quando nós cantamos para o Senhor, nós o fazemos com alegria. Quando nós cantamos por obrigação, nós começamos a cantar assim, aquele cântico: Cristo já ressuscitou, aleluia, olhando para as pessoas. Quando nós celebramos ao Senhor com alegria, se você sabe a letra, vai fechar os olhos e vai buscar a face do Senhor e cantar aos pés dele. Ele já venceu a morte, aleluia.
Ele já ressuscitou, aleluia. Por nós desceu a morte, aleluia. Que alegria! O louvor, irmãos, ele nos liberta. O louvor nos edifica. O louvor vence todas as barreiras. O louvor é o grito de triunfo de uma igreja vitoriosa, que tem o vitorioso dentro de si, aquele que não perde nenhuma batalha. Irmãos, qual é o nosso linguajar? Deve ser um de louvor. Queridos irmãos, eu sou triste, eu não consigo celebrar o Senhor na minha tristeza. Sabe o que Ele vai responder para você? Às vezes eu aconselho algumas pessoas: ai pastor, mas é tanto sofrimento, é tanta dor. Eu escuto, depois eu falo assim: olha, você precisa aprender a se contentar em toda e qualquer situação. Filipenses 4, do versículo ali 11 a 13, Paulo fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que se aprende a viver contente em toda e qualquer situação? Passando por elas, aprendendo as lições. Aqui é muito duro, mas eu tenho um Senhor, que Ele é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aprenda a celebrar em meio às dificuldades. Se você aprender a celebrar o Senhor nos meios das dificuldades, aí você pode citar aquele versículo de Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje a gente vê uma crentaiada dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando chega o momento de você passar pelos túneis apertados da vida, o azedume da alma vem, a murmuração, começa a murmurar, começa a reclamar, aí vem o azedume, aí o mundo vê: se isso aí for cristianismo, eu não quero para mim. Então aprenda aos pés de Cristo, seja como Maria, assente-se ao pé dele e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Como a irmã leu aqui no início: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, porque o Senhor conhece quem são aqueles que têm um anelo no seu coração, um desejo profundo em ouvir a sua voz. Ele ama, irmãos. Vamos aqui para Isaías capítulo 60, versículo 20. Deixa eu citar para vocês alguns versículos aqui, para que você possa reconhecer que você tem motivo para se alegrar e celebrar o louvor do Senhor, para ser um celebrante, não um murmurante, para que a sua linguagem seja uma linguagem que expresse o próprio Cristo. Isaías 60, versículo 20, diz assim a palavra: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Irmãos, nós temos ou não temos motivos para nos alegrar? Os nossos lutos findarão. Irmãos, e nós estamos trabalhando para isso. Eu tenho muitos dos meus familiares que ainda não creram no Senhor, e às vezes muitos morrem sem um novo nascimento. O meu luto não é porque eu perdi eles, é porque alguns deles desceu para a sepultura sem conhecer o Senhor. Mas como é bom você ter uma família que creu no Senhor. Então eles vão falecer, assim como eu também, mas eu sei que não é um luto assim que eu vou ter que enfrentar. Serão findados, porque eles creram no Senhor e foram de fato regenerados. Olha aqui no capítulo 61, Isaías 61, versículo 3, que diz assim, bem pertinho aí: olha que lindo, irmãos. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ô irmão, um povo que formei para mim, para celebrar
o meu louvor. Deixa eu citar para vocês mais um texto aqui para a gente entrar no estudo. Abra nos Salmos 102, versículo 18. Salmo 102, verso 18. Esse salmo aqui, irmãos, é um salmo preciosíssimo. É um salmo que nos mostra a esperança. O verso 18, ele diz assim, olha que interessante, verso 18. Eu vou ler todo esse parágrafo aqui, que começa no versículo 18 e vai até o versículo 22. Presta atenção, irmãos, que lindo trecho das Escrituras Sagradas. Verso 18. Ficará isto registrado para a geração futura. Então, o salmista estava escrevendo também para nós. A geração futura somos nós. Nós talvez, ele não sabia que nós estaríamos aqui, o salmista, mas Deus sabia. Então isso é para nós, para a geração futura. Então temos que tomar posse. Nós somos a geração futura para quando essa palavra Deus deixou, ela chegasse até nós. Muito bem. Geração futura. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Irmãos, que lindo é isso, irmãos. Eu não vou ter tempo aqui para entrar em detalhes sobre esse versículo. É tão profundo que mostra a encarnação de Cristo, a ascensão de Cristo, a nossa união com Cristo, num simples versículo. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde o céu, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos. Queridos, uma pessoa sem Cristo, ela não faz outra coisa a não ser gemer. Ela só geme, ela só reclama, ela só murmura, é gemidos. Esse povo aqui, quando o Senhor baixou, foi para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Então aqui significa que Ele tirou o nosso gemido. Uma pessoa que não sabe para onde que ela vai, ela espera a sua morte. Ela não tem certeza do que será o além. Então aqui, para libertar os condenados à morte, nós sabemos Hebreus 2,14, que Ele nos libertou não apenas da morte, mas de Satanás, aquele que tinha o poder sobre a morte, livrasse a todos que tinham pavor da morte. Agora, olha aqui a finalidade, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor. Como é que nós vamos servir ao Senhor, irmãos? Expressando o seu louvor. Para que você foi chamado, irmão? Para servi-lo com alegria, para ser um homem e uma mulher celebrante. Você é celebrante? É tão bom, né, você encontrar cristãos que são celebrantes, que não murmuram, que não reclamam, que não têm uma alma azeda. Então vamos avançar aqui, irmãos, porque o nosso tempo é muito escasso. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus decidiu criar o homem para a sua própria glória e louvor. Mas o homem caiu em desobediência e, apesar desta tragédia, o plano maior de Deus não caiu por terra. Para tanto, foi necessário que o seu Filho bendito deixasse o trono de glória, assumisse a forma de homem e se identificasse plenamente com o ser humano. Unidos ao Senhor em sua morte e ressurreição, ganhamos a filiação eterna. Ele não somente perdoou os nossos pecados, mas se esquece de todos eles. Vamos ler aqui Miqueias 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Bom, semana passada nós tratamos aqui à noite sobre, analisando essa palavra misericórdia.
que mísere é o miserável, é o imprestável, é o inútil, mas córdia, nós vimos que são as cordas trêmulas do coração de Deus nos alcançando. É a mão dele nos alcançando, porque ele tem um coração afetuoso. Coração, porque Deus é amor, né? Irmãos, e o que é interessante aqui, irmãos, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Agora, se no final de um dia a misericórdia não se renovasse, nós estaremos perdidos. Agora, o que é mais interessante aqui, irmãos, é que Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Prazer. O que é isso? Ele faz festa. Faz festa quando alguém chega diante dele e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele faz festa. Alguém que pode, então, ele pode estender a sua mão amorosa. Irmãos, eu creio que se pudéssemos contemplar o coração do Pai, aliás, a face do Pai, quando uma pessoa ela se arrepende e clama a misericórdia do Pai, eu penso que a face do nosso Pai, Ele chora mais um choro de alegria, porque alguém pôde entender, compreender todo o seu amor revelado e derramado na pessoa do Filho. Ele tem prazer na misericórdia. E nós também devemos ser misericordiosos, não como Jonas. Jonas ficou muito irritado, muito bravo. Jonas, quando Deus disse: você vai pregar para Nínive, Jonas pensou assim: Deus está louco. Esses perversos, esses ímpios. O que os ninivitas faziam? Pegavam o povo de Israel, levavam para a praça e arrastavam eles para o chão, matavam, espetavam eles em lança, em 3, 5, 6 lanças, colocavam eles em cima assim, e os corpos desciam até na mão daqueles perversos. Eles destruíam o povo de Israel. E Jonas, imagina o ódio que Jonas teve dos ninivitas. Agora Deus fala assim: Jonas, vá e leve a minha mensagem para Nínive. E a mensagem era uma só. Não existe mensagens na Bíblia. A mensagem que salva o pecador do seu pecado é a mensagem da cruz. 1 Coríntios 1,18: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos ao poder de Deus. Não há outra mensagem que salva. Não existe mensagens que salva pecadores. É uma mensagem, é a pessoa, é a obra de Cristo. E qual era a mensagem que Deus designou para Jonas? Era uma mensagem: você vai percorrer a cidade, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias de manhã até a tarde. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que Jonas fez? O quê? Eu vou pregar para esse povo perverso? Ele fugiu da presença do Senhor, pegou aquele navio, pagou a passagem e foi para Tarsis. Mas os planos de Deus nunca é frustrado. Irmãos, por que Jonas fugiu? Você sabe por que ele fugiu? Porque ele queria que os ninivitas fossem para os quintos dos infernos. Porque eles tinham que morrer para o inferno. Eram pessoas más. Porque Jonas conhecia o Senhor e Jonas sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Quer ver só? Abra lá em Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2. Aqui vai mostrar claramente porque Jonas então havia fugido. Jonas 4, versículo 1 e 2. Olha que interessante, irmãos. Assim disse Jonas, porque o versículo 10 do capítulo 3, visto que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Agora olha o capítulo 4, verso 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, porque Jonas queria que aquele povo fosse para o inferno.
Agora, olha o versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu queria que eles fossem para o inferno, queimar no inferno, mas eu sabia que tu eras um Deus clemente e misericordioso. Por isso que eu fugi, não queria pregar para eles. Estão me compreendendo, irmãos? Será que isso não acontece conosco também não, irmãos? Aquelas pessoas que Deus usa para nos atacar, para nos maltratar, para nos xingar. Será que nós temos misericórdia para com elas? A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quando tem uma pessoa muito brava te irritando, falando mal contra você, não fique irado com aquela pessoa. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Por detrás daquela pessoa tem um déspota chamado Satanás, que está usando aquela pessoa para lhe atacar. E você tem uma arma tão poderosa em tuas mãos, que você vai destruir aquela pessoa. Você deixa ela falar, fala: vem cá, e eu concordo com você, eu sou muito pior do que isso que você está me dizendo, mas eu te amo, eu quero cada dia mais te conhecer melhor, eu quero te amar. Você é uma pessoa querida. Oh, isso arrebenta. Não tem coração que resiste o amor de Deus expresso através de uma vida que vive essa realidade. A gente quebranta o coração, porque o que foi que nos conquistou, irmãos? Foi porque alguém muito intelectual pregou para nós? Não. Foi o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi o amor dele que nos conquistou, foi o amor dele que destruiu a pedra do nosso coração, foi o amor dele que fez com que o meu e o seu pecado fosse colocado lá na cruz em Cristo. Oséias 11, com cordas humanas eu te atraí. Lembra? Que coisa linda? Lá em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te puxei para mim. Querido, isso é muito lindo. Eu te amei. Ah, irmãos, que coisa mais linda isso aqui. Vamos avançar. Cremos que podemos nos alegrar no Senhor e ter um coração agradecido, pois Ele fez tudo por nós. Aquele que tem um coração agradecido vive mais, tem bom humor e fielmente espelha o caráter de Cristo. É indiscutível que a pessoa que tem a palavra da vida habitando dentro de si tem uma qualidade de vida diferenciada. A longevidade e a beleza também são graças naturais na vida de todo aquele que bendiz o nome do Senhor. Por isso nós temos aqui Colossenses 3, versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando você estiver sendo habitado pela palavra, quando fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o que é sermos habitados pela palavra? É ser habitado pelo próprio Cristo. Lembra que ele disse em João 6,63? As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Por quê? Porque ele é vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque Cristo é vivo, Ele habita em nós. E Ele é a palavra encarnada, o verbo, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual. Então nós temos essa realidade. Habite, a palavra aqui, habite, sabe o que ela significa? Faça morada permanente, é o sentido original da palavra grega.
habite, crie raízes. Colossenses vai dizer também que nele radicados, fomos erradicalizados deste mundo e plantados em Cristo, nele radicados. Criamos raízes em Cristo agora, estamos nele, devemos permanecer nele, porque sem ele nós nada podemos fazer. Então, queridos, quando o Senhor se revela ao seu coração, você tem que fazer igual Jeremias, tem que engolir a palavra, comer a palavra para ser um celebrante. Abra lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Olha que preciosidade nós temos aqui. Que palavra linda, irmãos. Jeremias 15, versículo 16. Diz assim: olha como começa o versículo: achadas as tuas palavras. Por que colocou aqui achadas as tuas palavras? O que pressupõe aqui, irmão? Achadas. Porque estava buscando, estava procurando. Então, irmão, você entende que a revelação do Senhor não vai cair no teu colo? Você tem que buscar diante do Senhor, conforme diz aqui Jeremias mesmo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele tem nos chamado para um relacionamento. Clama a mim, o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, o coração que Ele vai revelar para os seus íntimos. Então, achadas as tuas palavras, logo as comi, as digeri, as ruminei. As tuas palavras me foram o quê? Gozo e alegria. Não tem outra palavra para expressar essa alegria. Gozo e alegria, que é uma palavra assim interminável. Pedro fala que é uma alegria indizível. Não dá para a gente dizer em significado o que significa a alegria do Senhor em nós. A palavra me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Entende, irmãos? Então, Ele nos chamou para celebrar o seu louvor, mas para isso Ele nos revestiu de tudo. Tem pessoas, né? Eu fico tão triste, irmãos. Agora já começou. Muitos cristãos, questão de política, agora vai ter a eleição para prefeito, já tem os cristãos levantando as bandeiras. Queridos, não é tempo de nós levantarmos bandeiras, é tempo de nós revestirmos de Cristo. Seja quem for o prefeito que vai ser eleito, é da vontade do Senhor e é obrigação da igreja orar por aquele administrador, para que nós tenhamos uma vida tranquila, quieta e sossegada. Imagina só, a igreja de Cristo levanta uma bandeira para tal candidato. Isso vai gerar confusão, irmãos. Nós devemos levantar o estandarte de Cristo, a palavra dele. Isso nós não fazemos. Nós não fazemos. Tem aí aquilo que se diz evangélicos e crentes, colocando nas redes sociais versículos bíblicos para dizer o quê? Olha, eu sou um cristão. Ai, lindos, né? Maravilhosos. Vai querer enganar quem, irmãos? Se a vida que vive não expressa louvor, gratidão ao Senhor, não tem alegria, são pessoas amarguradas. Misericórdia. Vamos aqui avançar um pouquinho. Então, o louvor deve ser uma atitude espontânea na vida do Filho de Deus. Não há exceções. Devemos agradecer ao Senhor por tudo. Por tudo. Amados, nosso Pai Celestial, Ele não está procurando pessoas cheias de virtudes cristãs. Ele nunca procurou isso em nós. Ele busca ansiosamente em cada um de nós ver o seu Filho sendo revelado e formado. Não mais eu, mas Cristo. Quando Cristo é formado em nós, nós vamos ter um coração agradecido. E aqui em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim a palavra: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Você já parou para pensar que essa palavrinha aqui, em tudo, é uma redundância? Em tudo, dai graças. Por que eu tenho que dar graças naqueles momentos difíceis que eu estou enfrentando? Provérbios fala assim que é para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Irmãos, quando nós nascemos de novo, temos a vida de Cristo, nada mais acontece em nossas vidas por acaso. Quando você estiver sofrendo numa dificuldade, numa dor, sei lá, numa tribulação, por favor, irmão, não se desespere. Você está sendo trabalhado nas mãos do Senhor. Ele está mudando alguma coisa em sua vida que é necessário que seja mudado. E quer que você aprenda a lição, que você saia desta dificuldade, louvando ao Senhor. Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 5, ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é maravilhoso. Então, benditas tribulações. Queridos, guarde bem isso que eu vou dizer para vocês aqui agora. O louvor, a alegria é um privilégio do regenerado. É um privilégio. A alegria é a marca registrada de todo aquele que se aproxima do Senhor para adorá-lo. Quando você vai aos pés do Senhor para adorá-lo, nosso coração se enche de alegria. E Deus, Ele é tão gracioso que Ele faz com que o estado de alegria do cristão redunde em bênção para ele mesmo. Isso é maravilhoso. Tem tantos textos, Provérbios capítulo 15, versículos 13 e 15 vai mostrar exatamente isso, né? Que a alegria do coração aformoseia o rosto, não é bênção para nós? Muito precioso isso, irmãos. Então aqui, em tudo dai graças, isso aqui é possível? Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito fácil hoje. Vamos voltar lá para Davi. Davi vivia uma época muito difícil. Queridos, sabe o que Davi dizia? E foi inspirado pelo Espírito? Abra no Salmo 34, apenas o versículo 1. Salmos 34, verso 1. Diz assim a palavra. Olha só. Isso aqui é tão maravilhoso, irmãos. Temos que atentar para isso. Salmos 34, verso 1. A Bíblia diz: bendirei, louvarei, terei um coração agradecido. Bendirei o Senhor. A gente não atenta para os detalhes da palavra. Bendirei ao Senhor quando? Em todo tempo. O que significa em todo tempo? Hoje está tudo bem, minha vida é muito próspera, tem dinheiro no bolso, tem saúde, está tudo bem, vou louvar o Senhor. Mas vai ter aquele dia que parece que está tudo triste. Em todo tempo bendirei o Senhor. E o que mais? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aconteça o que acontecer, dos meus lábios, se sair, só vai sair louvor. Se não sair louvor, eu vou ficar calado, mas eu não vou murmurar. Estou pregando para mim. Tem uma tendência muito grande de murmurar, de reclamar, e o Senhor tem me chamado muito a minha atenção. Ah, irmãos, como nós precisamos. Lembrando aqui de Daniel. Daniel no capítulo 6, versículo 10. Vocês se recordam quando aqueles presidentes, porque Daniel, ele tinha uma sabedoria excelente, tinha um espírito excelente. Então aquele povo queria destruir Daniel, mas não podia. Então,
a única maneira é encontrar na lei do seu Deus alguma coisa que, rei, faz aí um interdito, que aquilo que se dobrar perante outro Deus que não seja o Deus que você vai erigir a tua estátua, seja lançado na cova dos leões. E o rei assinou o interdito. Mas então, a palavra fala que quando Daniel soube do interdito do rei, o que Daniel fez? Abra lá em Daniel 6, versículo 10. Importante ler esse versículo, irmãos, porque ele vai mostrar que o louvor estava sempre nos seus lábios. Diz assim, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu dou louvor a meu Deus aqui, oro para Ele, dou graças a Ele. Agora tem um interdito que pode custar a minha vida, eu não vou deixar de fazer isso. Eu não tenho medo, não temo ninguém a não ser Deus o Pai. Eu temo a Ele, então eu vou orar a Ele, vou dar graças a Ele. E o que Ele fez? E os homens viram e condenaram Daniel injustamente, foi para a cova dos leões. Mas ali nós sabemos que aqueles leões famintos estavam no meio de Daniel, passaram a noite ali. Eu sei que Daniel deve ter até deitado ali no colo de um leão, né? Tranquilo. Ele sabia em quem ele tinha crido, percebe? E depois aqueles que tentaram fazer essa sacanagem com Daniel foram lançados na cova dos leões, e antes deles caírem, os leões já esmigalharam seus ossos. Queridos, nós temos tantos motivos para celebrar o nosso Pai. Como temos motivo, irmãos? Irmãos, aquele que dirige este universo é o nosso amado Pai. Para pensar um pouquinho, medita, irmãos. Deus, aquele que governa todo este universo, é o teu Pai, é o nosso Pai. Para pensar, medita um pouquinho nisso, irmãos. Parece que nós temos assim, nós temos preguiça de pensar, de meditar. Aquele que governa todas as coisas, o pardal, folhas, ar, tudo. Ele que sustenta os peixinhos, os pássaros, fio de cabelo da cabeça, governa todo o universo, é o nosso Pai. Como não vamos celebrá-lo? Então, o descanso na soberania de Deus nos impulsiona a uma atitude de adoração e louvor a Ele. Ser alegre é proclamar ao mundo que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Expressar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele é e faz é sinal de intimidade com o Todo-Poderoso. É por isso que Deus nos convida a irmos mais a fundo e não ficarmos satisfeitos com os aspectos superficiais. Aliás, a grande desgraça da igreja é a superficialidade. Nós gostamos de ouvir pregações motivacionais, você é vitorioso, e aquela coisa toda, e mexe com a nossa alma. Mas cadê Cristo? Cadê cruz? Cadê confrontar o pecado? Queridos, e aqui, olha que versículo lindo, 1 Coríntios 2,10 diz assim: o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, esse texto aqui não te assusta? O Espírito que habita em mim é o mesmo que perscruta todas as coisas. É o Espírito que está tão unido ao Pai, ele perscruta as profundezas de Deus. E aí Jesus, ele disse assim: o Espírito, quando ele vier, ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai ensinar para nós todas as coisas. Eu vi essa semana ainda um pregador dizendo o seguinte: quando nós formos para o céu, não estão no céu. Você não vai para o céu, irmão. Se você creu em Cristo, você está no céu. Céu
É uma realidade onde o Rei está, onde Cristo está. Cristo é a minha vida, é céu. Ele diz assim: quando formos para o céu, a Bíblia diz assim. Quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ele disse assim, tentando persuadir as pessoas a se alegrarem, né, com uma alegria fajuta, porque ele estava totalmente fora de contexto. Ele disse assim: olha, lá na glória, as coisas que teus olhos não viram, que teu ouvido não, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você acha que isso aqui vai ser lá no céu? Claro que não, porque o versículo 10 ele continua dizendo o seguinte: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aí o versículo 12 ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano, Deus pelo Espírito nos revelou a nós. Que coisa, irmãos. Agora tem um preço a ser pago aqui. É a tua diligência em buscar aos pés do Senhor essas realidades espirituais. Porque segundo Daniel 2:22, a palavra fala que ele revela o oculto e o profundo. Experimenta, irmão, experimenta navegar nas águas profundas do Espírito. Eu navegarei, às vezes só cantamos, mas você está navegando nas águas profundas do Espírito, ou você está navegando nas águas podres da internet? Devemos pensar nisso. A linguagem saudável dos filhos de Deus só é possível pela ação da graça em nossos corações. Eu sei, você sabe que haverá momentos sombrios em nossas vidas. Então, que façamos dos momentos sombrios e penosos de nossas vidas pássaros que nos levem em suas asas até a presença majestosa do soberano Senhor do universo. Nele, em Cristo, descansamos, pois Ele está no comando. Protegido e seguro em sua presença, expressemos todo o nosso louvor e gratidão. Amados irmãos, toda atitude de louvor e gratidão ao nome do Senhor são recebidas por Ele, como aroma suave de bom perfume. Rócia Balon escreveu: a gratidão é a mais bela flor que brota na alma. Uma pessoa grata tem um coração alegre. Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O espírito abatido, ele é doente. Agora, o coração alegre é um bom remédio. Deixa eu dizer aqui duas coisinhas para vocês. Primeiro, onde que nós estamos? Em trevas. Então Colossenses 1:13 fala que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que significa o reino do Filho do seu amor? Paulo fala em Romanos 14, verso 17: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que o reino de Deus é? Justiça, paz e alegria. Agora, se você ler Lucas 17, versículo 21, vai dizer o seguinte: o reino de Deus está onde? Lá, acolá? Não, o reino de Deus está dentro de vós. Como não ser celebrante? Como não? Se o reino de Deus, que é a justiça, paz e alegria, está em nós, Cristo é o Rei, e onde está o Rei está o reino. Quando nós vemos uma vida cabisbaixa, tristonho, nós estamos ofendendo ao nosso Senhor. Vamos encerrar dizendo o seguinte: convém falar que a alegria do mundo é circunstancial, porém
A alegria do salvo em Cristo Jesus ultrapassa toda a compreensão humana, porque ela é uma alegria indizível, diz o apóstolo Pedro. Há apenas dois tipos de linguagem: a do céu, que é louvor e gratidão, e a do inferno, murmuração. Qual delas será a minha? E agora, irmãos, todas as manhãs Deus prepara um dia para nós. Salmo 118, versículo 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Muito bem, este é o dia que o Senhor fez. Qual que é o imperativo aqui? Regozijemo-nos. Onde está o reino de alegria? Dentro de nós. Então nós podemos nos alegrar, podemos nos regozijar, porque regozijar e alegrar aqui é mandamento do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, que Ele preparou para nós. Então regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Estão compreendendo, irmãos? Então, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E hoje temos que ser celebrantes. Não tem motivo, arruma um motivo. Você tem aí, hoje à tarde, daqui um pouquinho você tem aí uma bela refeição para você se alegrar. Você tem um sofazão depois, uma caminha para você descansar um pouquinho. Irmão, vai se alegrar. Se acorda, não acorda com aquela cara azeda. Você tem motivo para se alegrar. Deus preparou esse dia, foi para nós. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, porque Tu és um Pai grande e majestoso, e o Senhor nos formou para que fôssemos celebrantes. Obrigado, Pai, por esse dia. Graças te damos, ó Pai, porque Tu governa todas as coisas. Obrigado pelo Teu povo que aqui se reúne. Obrigado pela perseverança de cada um deles. Continue os sustentando e os fortalecendo, e os enchendo com Teu Espírito, e os enchendo de alegria, para que os seus lábios transbordem numa celebração celestial. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.